Preparando. Ok, nós já estamos transmitindo. Márcia Cavalcante entrou agora também, que eu admiti, gente. Foi no ímpeto, tá? Era pro Tiziano admitir. Então, podemos transmitir já. Já está transmitindo, podem começar. Então, boa noite a todos. Meu nome é Vera, eu sou a presidente da Comissão Eleitoral. Estou com o Clóvis, o vice-presidente, e vamos iniciar a nossa reunião. Entrando na pauta, é uma pauta específica. Eu acho que a gente colocou no grupo o que vamos tratar hoje. Eu acho que a maioria deve ter já lido. E vamos abrir o Clóvis colocar aí, como ele é o nosso secretário, e ver o que nós, por onde a gente vai começar a ler e colocar a par do processo que já está em andamento. Pode ser, Clóvis? Pode. Primeiro, boa noite a todos. Quero agradecer a acolhida da presidente Vera e tomar ela nesse trabalho. A doutora Ana é uma excelente profissional que nos ajudou aqui, que fez todo o desenho desse material para que a gente tenha essa celeridade, né? A Patrícia, que também nos assessora aí, assim como o Tiziano, porque nada se faz sozinho, né? Então, em particular, cada conselheiro que está aqui doando seu tempo, né? Infelizmente, a gente poderia ter todos os membros aqui nesse momento tão importante, que para mim é uma coisa sagrada. Se tem uma coisa sagrada na democracia e na nossa liberdade, é a participação. Ainda mais se é de forma online, não dá para dizer assim, eu não estou aqui, não estou lá. Mas sem milongas, já agradecendo todos que fazem parte desse contexto, a gente tem um momento muito importante, que é a eleição. E aí foi criada uma minuta, com base na trajetória que a própria Vera, que também comandou a última eleição, apresentou, que a doutora Ana sistematizou, desenhou, enfim. Eu vou iniciar lendo aqui essa plataforma, que é o... Aqui diz o seguinte, que vocês receberam nos grupos aí, e tem o logo do Conselho Municipal de Cultura. Conselheiro Municipal da Cultura, eu estou numa reunião, tá? Mas não vou nem falar. Tá. E aí, o que que diz? Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre. Regulamento eleitoral para escolha da diretoria executiva, gestão 2025-2027, ou seja, um biênio. O Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, de acordo com a Lei Complementar Municipal número 399, de 14 de janeiro de 1997, atualizada pela Lei Complementar Municipal número 661, de 7 de dezembro de 2010, e o regimento interno instituído pelo Decreto Municipal número 12.403, de 13 de julho de 1999. E, conforme decisão da Assembleia Ordinária realizada em 4 de novembro de 2025, ou seja, neste ato, né, agora, nesse momento, que aprova o presente regulamento eleitoral para a eleição da diretoria executiva do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, torna público que receberá as inscrições referentes ao processo eleitoral da gestão 2025-2027, conforme segue. Artigo 1º. As eleições serão realizadas em conformidade com as regras deste regulamento, da Lei Complementar Municipal número 399 de 1997, da Lei Complementar Municipal 661 de 2010 e do Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, Decreto Municipal 12.403 de 1999. Artigo 2º. Poderão se inscrever somente os conselheiros titulares do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, devidamente eleitos e empossados. Qualquer conselheiro titular poderá propor chapa completa para concorrer à diretoria executiva. Isso aqui é muito importante. Quem pode concorrer são os conselheiros titulares.
Artigo 3º. As inscrições estão abertas do dia 4 de novembro de 2025 até às 17 horas e 59 minutos do dia 12 de novembro de 2025 e deverão ser realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível no link, que é o Google Forms ali que a doutora Ana fez. Então, ali tem que preencher todos aqueles itens. Vale lembrar também aqui uma ressalva, que qualquer um dos itens que forem preenchidos torna nula a inscrição. Então, todos os itens são obrigatórios. Artigo 4º. Somente serão homologadas as inscrições efetuadas por meio do formulário eletrônico acima indicado, ou seja, o método oficial, legal e único é o Google Forms, como determina aqui o artigo 3º. Artigo 5º. Para concorrer à diretoria executiva do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, os candidatos deverão: 1. Preencher corretamente o formulário eletrônico no prazo estipulado. 2. Apresentar chapa completa, compostas pelos cargos de presidente, vice-presidente, secretário-geral, primeiro secretário e segundo secretário. Ou seja, tem que ter esses 5 membros. Apresentar chapa completa, compostas pelos cargos de presidente, vice-presidente, secretário-geral, primeiro secretário e segundo secretário. E 3, garantir que todos os integrantes da chapa sejam conselheiros titulares empossados. Artigo 6º. A lista das chapas homologadas será divulgada pela Comissão Eleitoral no dia 17 de novembro de 2025, por meio de publicação no Diário Oficial de Porto Alegre, DOPA, ocasião em que também será realizada reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura, presidida pela Comissão Eleitoral, conforme competência estabelecida pela Portaria 3632-6046, de 29 de outubro de 2025. Processo 100, né? 25.00.145.608, dígito 6. Artigo 7º. Será aberto o período para recursos às inscrições das chapas de 18 a 21 de novembro de 2025, mediante o envio de e-mail para o endereço eletrônico grupocomissão@gmail.com para a Comissão Eleitoral. Artigo 8º. Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Eleitoral e conter justificativa fundamentada, apresentando as razões de impugnação, habilitação ou inabilitação da chapa. Artigo 9º. A Comissão Eleitoral analisará e decidirá sobre os recursos apresentados, sendo suas decisões soberanas e definitivas. Artigo 10º. A Assembleia Eleitoral, composta pelos conselheiros titulares empossados, e realizar-se-á de forma presencial no dia 2 de dezembro de 2025, durante a terceira reunião ordinária, das 19 horas às 20 horas, no Ateliê Livre de Porto Alegre, localizado na Avenida Érico Veríssimo, número 307, bairro Menino Deus, para quem não lembra onde que é, no Centro Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Lupicínio Rodrigues, que é onde tem Teatro Renascença. A votação será realizada por meio de cédula, contendo em ordem alfabética o nome das chapas homologadas, devendo cada conselheiro marcar apenas uma opção. Artigo 11º. Cada conselheiro titular terá direito a um voto, sendo vedado o voto por procuração. Artigo 12º. Na ausência do conselheiro titular, o respectivo suplente poderá exercer o direito de voto mediante aviso prévio encaminhado por e-mail à Comissão Eleitoral, pelo e-mail grupocomissão@gmail.com, com antecedência mínima de 24 horas. Artigo 13º. A votação será aberta com registro nominal dos votos em ata, podendo ser adotada a votação eletrônica, caso deliberado pela Comissão Eleitoral. Artigo 14º.
Em caso de empate entre as chapas concorrentes, serão observados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem. Letra A. Maior número de participações em reuniões do Conselho nos últimos 3 meses. Letra B. Maior tempo de atuação no segmento representado. Artigo 15º. Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos. Artigo 16º. A posse da nova diretoria executiva ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2025, no local Teatro de Câmara, Túlio Piva, Rua da República, 575, Cidade Baixa, Porto Alegre, e aqui o CEP 90.050.320, conforme o cronograma aprovado pelo plenário. Artigo 17º. Na hipótese de haver chapa única, esta poderá ser aclamada pelo plenário, dispensando-se a votação. Artigo 18º. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral após consulta ao plenário no que couber. Artigo 19º. A fiscalização do processo eleitoral caberá aos membros do Conselho Municipal de Cultura que não integrem nenhuma das chapas inscritas. Artigo 20º. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre. Porto Alegre, 4 de novembro de 2025, Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, gestão 2025-2027. E aí nós temos o anexo, né, que é o cronograma. O cronograma, também todos receberam, cronograma da Comissão Transitória, Conselho CMC, Conselho Municipal de Cultura 2025. Aí da data 4/11, que é hoje, esta reunião que nós estamos em curso, né? Reunião ordinária, com a pauta específica eleições, divulgação do edital e regimento, eleição do CMC, após publicação no DOPA, gestão 2025-27, na Assembleia do Conselho Municipal de Cultura. O período aqui, neste mesmo ato, logo aprovado este regimento, é o período de preenchimento do formulário para a candidatura à eleição do Conselho Municipal de Cultura. Dia 12, encerramento do período para a candidatura à eleição do Conselho Municipal de Cultura, às 17h59. Dia 13/11 a 14/11, período de avaliação das candidaturas à eleição do Conselho Municipal de Cultura. Dia 17/11, publicação no DOPA, Diário Oficial de Porto Alegre, do resultado. Dia 18/11 a 21/11 de 2025, período de recurso das candidaturas. Dia 24/11 de 2025, publicação no DOPA, Diário Oficial de Porto Alegre, do resultado final. Dia 25/11, reunião de 2025, reunião extraordinária. Dia 2/12 de 2025, as eleições. E dia 15/12 de 2025, posse da nova diretoria para o biênio 2025-2027, local Teatro de Câmara Túlio Piva, Rua da República, 575, Cidade Baixa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Este é o nosso ato. Presidente Vera. Eu só gostaria de falar assim, ó, esse cronograma que a gente fez, ele caiu nessas datas, talvez datas específicas para algumas pessoas, mas nós temos um prazo muito pequeno para montar e fazer acontecer a reunião, né, gente? Então, a gente precisou dessas datas para a gente poder dar os prazos, pelo menos os prazos exigidos entre uma data e outra, para que as coisas aconteçam na maior democracia e com a maior seriedade, que é isso que a Comissão Eleitoral quer que seja e quer que aconteça, né, gente? Bastante democracia e seriedade no nosso trabalho. Por isso essas datas escolhidas, para poder cumprir os prazos. E eu acho que a gente pode colocar em votação, né, Clóvis? Sim. Eu me inscrevi aqui pelo chat, aqui, não sei se apareceu para vocês aí, desculpa interromper.
Kelly, presidente Kelly. Olha, eu Eu não vou. sei, só um pouquinho, Kelly. Eu não sei Tá. assim, ó, Kelly. A gente quer fazer uma reunião bem concisa no nosso, na nossa comissão eleitoral, né? Então, se for Tá, eu não nesse posso falar isso. tema, se for nesse tema, tá tranquilo, Não, mas se porque a a gente pauta quer abrir eleição, eu para quero falar da debate, tá, eleição. Kelly? A pauta eleição, eu quero falar da eleição. Pode ser ou não? Pode, se for dentro desse É dentro da processo eleição. e Olha se for só, para só quero chamar. construir, melhor ainda. É para construir, com certeza. Eu só quero chamar atenção ali para a data do dia 2 de dezembro. Primeiro, porque nós temos aí nas regiões diversas pessoas envolvidas no carnaval, que é o samba. E nós temos também aqui, dentro deste conselho, diversas pessoas da Secretaria de Cultura que estarão executando diversos eventos em relação ao samba nesse dia. Meu medo é que a gente não consiga exercer a democracia de fato e baixa a participação de muita gente. Então, só quero chamar atenção para esta data e sugerir que a gente possa fazer daqui a pouco na terça, na quarta, é só uma sugestão, porque muita gente vai deixar de participar. E eu acho que a democracia a gente exerce quando todos têm o direito de estar presente ali. Obrigado. Muito bom tua colocação, Kelly. Eu acho que a comissão eleitoral a gente pode reavaliar, não é mesmo, Clóvis? Não, Podemos dar uma olhada, se for para construir e para nós termos quórum e termos bastante presença, nada vai impedir que a gente não construa melhor essa data. Me chamou a atenção porque eu sei que a própria Secretaria de Cultura, neste dia, participa de vários eventos, entendeu? Por isso me chamou a atenção, mas é só para contribuir mesmo. doutora Ana. Sim, nada. Fale, Clóvis. Não, com certeza a presidente Kelly tem razão, porque assim, ó, estão me ouvindo? Tá bloqueado. Estão me ouvindo? Bloqueou. Sim. Tá. Sim. A meta do conselho sempre vai ser e sempre é, ainda mais em processo eleitoral, é a participação, número maior de conselheiros, para que a gente tenha uma diretiva e tenha um comando bem participativo, né? Eu não tenho problema, a gente só tem que ajustar ali a questão de datas, dessa questão da eleição, mais precisamente, não precisa ser da posse, né? Mas da eleição, sim, tem toda a razão, assim, Dia Nacional do Samba, todo mundo aí correndo. Não pode ser dia 9, a outra terça, gente. Eu posso sugerir que o máximo que a gente pode estender é para o dia 13, então, pode ser na terça-feira. Não, na quarta-feira, desculpa, quarta-feira. Porque senão, se prolongar, se nós adiarmos muito, vai atrasar nosso calendário. Mas eu acredito que um dia após não teria problema. Eu penso também, um dia após não teria problema, mas se nós começar a esticar, nós temos muita coisa ainda para registrar e tem prazos para avaliar as chapas que vão se candidatar, então daí vai ficar complicado. Um dia depois, tudo bem, tranquilo, acho que a gente pode botar para um dia depois do evento do carnaval. Pessoal, eu acho que vocês podiam dizer exatamente de qual dia está se tratando e o dia da semana que a Kelly colocou, e daí qual seria a proposta e ver se isso é possível, né? Dentro do nosso regimento, isso é tranquilo, isso é para uma reunião, seria a reunião ordinária, seria a extraordinária, dá para deixar isso mais nítido aí, até para quem está assistindo, né? É que o que acontece? Por que 2? 2 é a primeira terça de dezembro, por isso que foi escolhido essa data, na verdade, né? Sim, porque essa data do dia 2, Vera, tá cortando o teu áudio. Vera, tá cortando
cortando o teu áudio. Vera, tá cortando muito teu áudio. Será que se tu posicionar o teu telefone diferente ou tirar a câmera, a gente vai conseguir te escutar melhor? Não deu para escutar a tua fala agora. Não está me escutando? Agora está escutando? Sim, estamos escutando bem agora. Então tá. Então tá, o que eu quero falar, que eu falei foi isso, ó, que foi escolhido dia 2, porque, Patrícia, tu lembra, a gente tem um calendário, né? E sempre na primeira terça do mês a gente faz a nossa plenária. A gente quis manter esse calendário, a gente não olhou os eventos que poderiam ter na cidade ou comemorações, mas como a Kelly trouxe hoje essa discussão, se for de consenso, a comissão eleitoral está aberta a mudar para o dia 3, então. A gente só não pode prolongar muito para não atropelar o calendário de tudo que a comissão eleitoral tem que fazer para esse processo. Então, fica em aberto uma votação ou sugestões de data num consenso. Me ouviram? Boa noite, boa noite. Sim, eu vou me Não sei se inscrever. por favor, também me inscrevo, por favor. Moisés. Boa noite, estão me ouvindo? Estão me Sim, ouvindo estamos bem? ouvindo, pode falar. Sugiro à comissão eleitoral, então, que tente, por né, se a maioria quiser, eu solicito que troque a data, se puder, positivo. Me escutaram bem? É isso que a gente está vendo, Tiri, Isso, se que puder, a gente tire pelo menos um dia depois. porque eu também seria uma pessoa que não poderia participar por estar envolvido nesse evento. Entendeu? Obrigado. Obrigado. Ok. A gente faz uma enquete, Luciano. Próxima, Patrícia. Então, pessoal, eu queria lembrar que na experiência que a gente teve, né, com a outra gestão, é bem. Alguém tá com o áudio ligado, eu acho. Quem é que tá com o áudio ligado? Deu, já está solucionado. Tá. Com a experiência que a gente teve na outra gestão, assim, é bem. É algo que está ali no regimento que toda primeira terça-feira do mês é o dia da nossa reunião ordinária. Sim, a gente poderia mexer nesse regimento e mudar esse dia para qualquer outro dia, né, do mês, para não ser numa terça, porque a cultura acha que deveria ser segunda. Isso poderia ser mexido, né, futuramente no regimento, mas está ali escrito no regimento isso. E isso nos tira muita dor de cabeça, né, no sentido de que tem uma data que está resolvida, que é essa, né? Eu consigo entender e eu acho legítimo o que a Kelly está trazendo, mas eu acho delicado quando a gente mexe, porque vai ter outras pessoas que vão ter outras questões, enfim. Eu só trago que o que a gente sempre discutiu, né, na outra gestão, é que a gente só mexeu mesmo em relação ao que estava ali no regimento quando se tornou algo de força maior total, assim. Eu acho que foi a enchente, ou foi alguma coisa que foi muito importante ou grave ali que se mexeu sobre a data de uma reunião ordinária. Daí eu queria trazer isso, que é um contraponto, mas eu entendo o que a Kelly coloca. E se todo mundo
tiver, né, toda essa maioria, enfim, das pessoas concordar em mexer, aí pode ser também, É, assim. o que tu falou, Patrícia, é o que eu penso. Eu acho que nós temos um calendário, essa discussão a gente fez quando fez a reunião da comissão eleitoral para tirar essas datas. O prazo é curto e a gente quis manter o que nós já temos até hoje e que já está consolidado. Por isso a gente manteve, como tu mesmo falou. Tivemos outros eventos, tivemos muitas outras coisas que a gente nunca mudou. Na terça-feira a gente sempre teve quórum e a gente sempre fez nossas reuniões. Eu concordo contigo. Eu, por mim, como comissão eleitoral, mantenho, mas eu estou pela democracia. Eu acho assim, ó, que é uma coisa nossa. O Clóvis sabe disso, a gente discutiu isso na nossa reunião, não foi, Clóvis? Pessoal, olha só, me inscrevi de novo ali. Eu entendo e compreendo a questão das nossas reuniões, e em momento algum aqui eu pedi para alterar a data de calendário de reunião. Até porque isso eu acho que é um trabalho que, se tiver que ser discutido, ele será após a eleição. O que eu chamei a atenção aqui é que no dia 2 de dezembro é o Dia Nacional do Samba, né? E nós temos diversos presidentes aqui, como o próprio Moisés se manifestou agora há pouco, nós temos o Aldo, presidente Gavião, nós temos diversos presidentes de escolas de samba que estarão envolvidos em atividades do Dia Nacional do Samba e que vai prejudicar a participação. E nós não estamos falando de reunião, nós estamos falando de eleição. Então, eu não estou pedindo para mudar a reunião, não é isso. É a data da eleição. E eu sugeri que se fizesse um dia após, dia 3, por causa do Dia Nacional do Samba, que, inclusive, a própria Secretaria de Cultura estará. Tem samba no mercado público, tem uma organização para uma descida da Borges, de todas as escolas de samba do Carnaval. Então, tem um movimento muito grande na cidade, eventos na cidade que está para acontecer, que talvez prejudique a participação. Eu pedi um dia, não é reunião, é eleição, né? E acho que, se tiver que discutir o calendário, isso é posterior, não é neste momento. É apenas a data da eleição, que não é reunião, não é nossa Assembleia. Certo? Obrigado. Conselheira Vera, conselheira Patrícia, posso? Tranquilo. Também, Está dentro do tema, tranquilo. solicito também, conforme a presidente Kelly aí, ela tem totalmente... Estou com ela em tudo que ela falou. Por quê? Porque como a própria Secretaria da Cultura vai estar envolvida nesses eventos, né, que vai ter em Porto Alegre. Então, né, solicito que o conselho pegue e repense. Como disse a presidente Kelly, não é trocar data, não é uma coisa que não pode ser trocada. É por uma eleição, conforme a presidente Kelly pediu. E também estou junto com ela na mesma tese. Tá bom? Posso falar, presidente Vera? Presidente Vera, posso falar? Tranquilo, Clóvis. Pode te manifestar, sim. A Rejane também está presente, como minha vice. Pode te manifestar, Rejane. Eu queria subscrever o que a presidente Kelly traz, tendo em vista que nós somos um conselho que tem forte presença das comunidades, da participação popular. E o Dia Nacional do Samba não é uma data qualquer, é uma data emblemática. E a Secretaria Municipal de Cultura está envolvida com uma série de atividades, e isso prejudica o quórum. Nós não queremos uma eleição esvaziada, acho que não é o propósito de cada um. E mudar um dia de uma excepcionalidade, porque não é uma reunião ordinária ou extraordinária, é eleição. É um dos atos mais importantes da vida de um conselho. Então, eu não vejo problema em função de a gente garantir o quórum que a gente precisa, porque eleição sem participação, a gente já sabe o resultado. Então, acho que todo mundo tá focado nisso mesmo. É uma data nacional e todos aqui têm conhecimento, até porque o próprio carnaval de escola de samba, de bloco, tem uma presença significativa neste conselho no último mandato, e eu acredito que terá também, porque ampliou em quase mais de 50% as suas representações aqui. Então, nessa linha, eu acredito que a gente possa mudar para o dia 3, sim.
Presidente Vera, posso manifestar, Diego Terceiro? Meu microfone está com dificuldade de abrir. Claro que sim, gente, pode sim. Tá certo. E nós precisamos ouvir o pessoal. Tá certo, obrigado. Nas eleições anteriores, da gestão anterior, eu era suplente, então não participei do processo eletivo, foi o seu Guimarães que fez a participação como titular. Mas se eu não me falha a memória, ela foi um período designado, eu não me lembro se pela manhã ou à tarde, ou manhã e tarde, para que o titular pudesse se dirigir, então, até o local específico e fazer a votação, né? E não foi em momento, em período de reunião do conselho. Então, se pudesse ser nesse formato, né, até no dia 3, ali, conforme sugeriu o Clóvis e a Kelly, para fugirmos do dia 2 e não prejudicarmos a participação dos conselheiros, né, nesse momento aí, nesse evento do samba. E também a sugestão de colocar no cronograma ali, no cronograma e no documento seguinte ali, os horários, né, em que isso vai ocorrer, né, tanto a eleição quanto a posse também, ali no dia 15. Fica a sugestão aí à Comissão Eleitoral. É isso. Oi, só respondendo ali, o horário da eleição já está das 19 às 20. E o horário da posse, a gente só não colocou ainda porque eu preciso confirmar com o Teatro Túlio Piva. Então, na sequência, a gente consegue colocar no grupo ali do conselho o horário certinho. É que como eu não tinha uma resposta final hoje sobre o horário ali do Túlio Piva, né? Por isso que eu não consegui colocar, mas daí na sequência a gente consegue. Essa eleição, esse horário da eleição, das 19 às 20, é o mesmo horário da eleição anterior. Deu muito certo, porque como é dia de semana, muitas pessoas trabalham, então, assim, dá para sair do serviço e ir lá votar. Foi bem tranquilo, deu quórum, foi bem tranquilo. Eu acho que é um horário bom. Agora, gente, a gente poderia botar em votação, né? A plenária é unânime, como já temos bastante opiniões, vamos botar em votação. Quem concordar que a gente mude para um dia depois, tá tranquilo. Vamos colocar em votação. O que tu acha, Clóvis e Rejane? Clóvis? Eu tava desligado. Eu acredito que a gente possa fazer votação. Começa pela. Vamos botar em votação, o pessoal vota e já matamos essa charada. Se todo mundo concordar, ou a maioria concordar que seja dia 3, tranquilo. Presidente, solicito votação nominal para eu poder anotar aqui. Eu pode. Então tá, votar pelo chat? Não, a pessoa se pronuncia para eu poder anotar Tá. aqui na lista. Então tá, então tu pode ir chamando as pessoas? Tu tem a lista contigo? Tem, posso ir chamando. Posso fazer essa gentileza? Sim. Região Noroeste. Silvani Ignes. Não viu. Acho que talvez melhor ir pela lista de presença, né? Pessoal, posso dar uma sugestão? Escrever ali no chat bem nítido. Quem está de acordo com a mudança de data de eleição para o dia 3/12, quarta-feira. E aí o pessoal vai se manifestando, já fica ali registrado no chat. Sim, pela proposta de mudança. Daí quem disser sim é porque aceita a mudança, mas colocar a pergunta bem nítida ali, ou o Clóvis, ou a Ana, ou a Vera, escrever ali no chat, pode ser?
Clóvis? Estou escrevendo. Tá bom. Foi para todos aí. Tá contando os votos aí, ô... Sim, o Tiziano está contando. Tá. Tem manifestação de voto no grupo do WhatsApp também. Contamos 19 votos pelo sim, pela troca de data. Então, podemos considerar a data trocada, né? Vamos deixar registrado e a gente muda no calendário. Pode ser? Eu vou ajustar o cronograma ali com as datas, mudando então para o dia 3. E assim que tiver ok, eu já coloco ali no grupo, tudo Uma bem? música, tem uma música na reunião. Tá certo? Então, fica fácil assim, tu troca a data e acerta o calendário. Pode ser? Sim, Vera, vou fazer isso. Assim que tiver ok, eu já coloco ali no grupo. Então tá. Então tá. Resolvido esse. Vamos dar sequência ao que mais nós temos, Clóvis. Gente, a nossa pauta é exclusiva, apenas para aprovar aqui, para dar celeridade e desdobramento ao processo eleitoral, né? Chamada única. Então, a gente concluiu a pauta, Clóvis. Concluímos a pauta e aguardamos as manifestações de inscrição de chapa, né? Agora, processo... Sim, sim. Depois a gente segue o calendário com as divulgações no grupo de WhatsApp. Perfeito. Tá? Então, a gente... Boa noite. Só um segundo, querido Clóvis e presidente Vera.
Só fazer uma saudação, a Joamilton não pôde estar aqui representando o Conselho Estadual de Cultura, me pediu que aqui estivesse com a maior alegria, mas desejando um processo amplamente democrático, quanto maior, quanto mais dinâmico, quanto maior a representatividade, né? A data do samba é uma data nacional, né? Sim uma questão, né, maior. Então, minha saudação e desejo que vivamos um processo bastante positivo. Muito obrigado. Alexandre. Obrigado pela tua presença. Então, eu acho que dá para a gente encerrar, né, Clóvis? Com certeza, agradecer ao Caco pela essa retomada da representação, da importância do Conselho Estadual de Cultura, com assento e com presença aqui. Acho que dá para terminar aqui. Agradecer a participação de cada um aqui e que a gente possa ter essa efetividade, essa participação. Nada é mais importante do que participar, principalmente no Conselho de Direitos. Eu só tenho a agradecer a participação de todos, a gente ter um coro tão bonito, e a contribuição da Kelly, contribuição de todos, por uma coisa que talvez para nós passou meio que despercebido, né, Clóvis? Mas é democracia, é assim que a gente constrói, cada um dando um pouquinho, a gente chega num bem maior que vai contemplar a nossa democracia e uma eleição com todo o quórum que nós merecemos. Eu agradeço a todos e vamos encerrar nossa reunião. Uma boa noite para todos e muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado Boa pela noite. compreensão Boa noite, de todos pessoal. aí. Boa noite, Só turma. queria Até mais. agradecer Valeu. também. Boa noite, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, mestre Gabriel. Tenhamos uma boa noite. Boa Salve a noite, cultura. gente. Boa noite. Boa noite a todos e a todas e a Todes. Obrigado. Todes. Obrigado, Abraço. Patrícia, Boa noite a todos. pela parceria, que ela sempre seja essa parceira dentro do Conselho. Muito obrigado, Patrícia. E a Ana, o nosso apoio, que nos está sendo mais do que 2 braços, sendo 10 braços nessa nossa composição da Comissão Eleitoral. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Vera. Obrigada também a essa comissão aí que está trabalhando bastante.